A paz, amado. Vamos estar dando início a mais essa mensagem de hoje. Que Deus esteja falando com cada um assim como falou comigo. Está orando, amados. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Mais uma vez pedimos, Deus, que o Senhor esteja falando conosco e já te agradecendo pelo teu cuidar, pelo teu agir, pelo teu mover, que és tremendo, maravilhoso, poderoso. Oh Deus, e mesmo assim, tem cuidado e gosta de estar falando conosco, Deus. Deus, te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amado, vamos estar lendo o livro de João, uma passagem bem conhecida, a ressurreição de Lázaro. João 11, 38 a 44. João 11, do 38 a 44, diz assim: Pois Jesus, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não tem te dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres de ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Que os irmãos gravem isso aqui, amados. A aparência direita estava com os pés, as mãos, ele fala que ligado que eles falam que era uma coisa só, uma faixa só, desde o início até em cima. Ele estava todo imobilizado, enfaixado, e tinha um lenço sobre o seu rosto. Amém, amados? Vamos estar continuando. Essa é uma passagem bem conhecida que eu já ouvi inúmeras pregações sobre essa passagem, mas Deus hoje ele falou comigo, não gostou de uma maneira diferente, e ardeu no meu coração de estar compartilhando com os irmãos. No versículo 43, Jesus ele chama Lázaro pelo nome. Amado, todo mundo tem um chamado específico. Cada um tem o seu chamado. E quem obedece, ele é conhecido, ele é chamado pelo nome por Deus. Ele tem intimidade com ele. Lázaro era amigo de Jesus. Quem é que já não teve aquele amigo que você só de ouvir a voz falava: ó, fulano está vindo. É fulano quem está me chamando. Só de ouvir você já conhecia. Lázaro ele tinha essa intimidade, ele era chamado de amigo de Jesus, né? E só de ouvir a voz ele reconhecia. Então Jesus fala, lá no versículo 44, Jesus chama e fala: sai, e ele sai na hora, o chama pelo nome, na hora ele sai, todo enfaixado, como eu pedi até para os irmãos observarem no versículo 44, todo imobilizado. Ele não tinha como se mexer. E a única coisa que foi feita foi tirar a pedra da frente do sepulcro. Ninguém foi buscá-lo, ninguém fez nada. Somente tirar a pedra da frente do sepulcro a mando de Jesus. E, amado, estudando, se você for pesquisar, estudar mais a fundo essa passagem, você vai entender que esse sepulcro, de onde Lázaro estava até o lado de fora, ele tinha mais ou menos uns 24 degraus. Eles tinham
níveis diferentes. O que ele estava, até chegar ao nível de Jesus, ele dava mais ou menos uns 24 degraus, que é o que eles calculam mais ou menos, né? O que tem registrado. Então, amado, se ele não teve, ele desceu ao sepulcro, levado pelos homens. Ele não precisou passar por aqueles degraus, mas para subir, ele passou por esses degraus. Agora como? Só que nós temos que entender, se nós levarmos lá em João 14, versículo 16, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que quando ele desce pelos homens. E quando ele sobe, ele é chamado por aquele que é o caminho. Então ele veio através daquele que é o caminho. Então quando nós obedecemos, amados, o chamado de Deus, não importa como as pessoas estão vendo, como nós estamos olhando e as aparências, ela pode mostrar outra coisa, pode mostrar que está extremamente difícil, nós não vamos conseguir, que não tem mais jeito. As pessoas vão olhar e ver outra coisa. Não importa, pois ele garante o caminho, porque ele é o próprio caminho e ele vai te direcionar a cada passo que você vai dar. As pessoas podem até estar olhando e achando que não tem mais jeito, ou nós mesmos, às vezes olhando para a situação e olhando, não tem mais jeito. A situação porque você está passando, nós estamos passando, ou que nós estamos vendo, não vai ter mais jeito. Assim como aquelas pessoas olhavam. Porque eles não estavam olhando pelos olhos espirituais. Eles não acreditando, mesmo que esteja cheirando mal, mesmo que está parecendo que está tudo imobilizado, tudo enfaixado, você não consegue mais se mexer, não tem mais o que você fazer. Mesmo que o caminho ele parece que não tem mais condições de ser vencido. Nós lembramos que Marta, ela fala até para Jesus, você fala que se ele tivesse lá, Lázaro não teria morrido. Por isso, as pessoas podem olhar para você, para mim, e perguntar: cadê esse teu Deus? Porque se ele fosse realmente isso que vocês falam, você não estaria assim dessa maneira, cheirando mal, essa situação não estaria assim, aparentemente morto. E uma coisa, se nós olharmos, Lázaro na Bíblia só é citado, Lázaro não tem fala, em lugar nenhum esse Lázaro. Então o que nós temos a aprender com isso? Fique calado. Não precisa responder, deixe que o nosso advogado ele vai falar por nós. A aparente, né, a ausência de Jesus, ele trouxe assim uma morte aparente, né? Mas a presença dele vai trazer vida, porque Jesus ele nos fala, como nós já lemos, eu sou a ressurreição e a vida. Ele nos garante a vitória. Como eu já até citei, na Bíblia não tem palavra nenhuma de Lázaro. Ele não precisou falar em público, ele não precisou fazer grandes alardes para ele ser chamado de amigo por Jesus. Mas ele tinha uma intimidade tão tremenda com ele, que o que precisava falar, ele falava no secreto com Jesus. E essa intimidade fez com que ele não precisasse abrir sua boca, para que Jesus viesse e trouxesse vida. Tem alguma coisa que está acontecendo? Fala no secreto com o Pai, que hoje ele vai trazer vida. Hoje ele vai chamar a existência pelo nome. Hoje ele vai me chamar pelo nome. E no momento certo, tudo vai mudar. Não permita
que as aparências, que coisas que o entorno, a murmuração das pessoas que não têm o conhecimento total do que você está vivendo, venha abalar sua fé. Que permita que o seu coração venha descansar. E que Jesus vai estar, creia, Ele lhe chamando. Ele é o caminho. Continue no caminho, na hora certa. Ele vai te dar o livramento. Amém, amados? Que Deus abençoe. Seja uma noite de bênçãos, de paz. E até domingo, se Deus quiser.